Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós temos um vídeo mais do que especial, porque eu vou falar sobre Superman e os anos 30 nos Estados Unidos, empolgado com o lançamento do novo trailer do filme do James Gunn. Se você quer saber o que eu penso sobre o Superman, o James Gunn e esse novo filme e como ele se relaciona com a história dos Estados Unidos, eu já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Um membro apoiador do canal tem uma série de vantagens, como assistir vídeos com antecedência, conteúdos exclusivos e muitas outras coisas. E tudo isso por menos de $1. Hoje em dia é muito menos do que $1. Beleza? Então bora pro vídeo e no final nós teremos um react. Para o alto e avante! Eu tava muito ansioso pro lançamento do trailer do Superman, do novo filme dirigido pelo James Gunn. Quem me acompanha das antigas aqui do canal sabe que eu sou um grande fã do azulão, do Super-Homem, como eu chamava na minha infância. E por que eu tava ansioso? Bom, primeiro porque o James Gunn prometeu retomar a figura do Superman na sua essência, depois de ele ter sido bastante judiado pelo Zack Snyder. Tá bom. Eu gosto do Man of Steel, principalmente da trilha sonora magnífica do Hans Zimmer. Mas pra mim, o Superman do Christopher Reeves ainda representa muito melhor a essência do Super-Homem como ele foi criado lá na década de 1930. E aí está um outro motivo pelo qual eu estava bastante ansioso para o lançamento desse trailer, porque recentemente um usuário do Twitter escreveu que ele achava que a história nova do Superman iria seguir a trama central do filme Mr. Smith Goes to Washington, que no Brasil recebeu o curioso nome de A Mulher Faz o Homem. Agora, para surpresa de muita gente, o próprio James Gunn comentou a esse tweet dizendo: é exatamente isso. Então, minha cabeça, nesse exato momento que eu soube dessa informação, fez assim. Para quem não sabe, Mr. Smith Goes to Washington foi lançado em 1939, um ano depois do surgimento oficial do Superman nos quadrinhos, em 1938. Ou seja, eles são filhos de um mesmo período, que é justamente o período do New Deal, da Grande Depressão e pré-Segunda Guerra Mundial. O diretor do Mr. Smith Goes to Washington é o Frank Capra. O Frank Capra, ele está ali na linha de outros diretores e produtores de cinema daquela época que estavam muito engajados com a mensagem do New Deal, de reconstrução da América, de valorização dos ideais americanos, de valorização da honestidade, do homem comum e da força do trabalho coletivo, ao lado do Disney e do John Ford, por exemplo. Então os filmes dele, dessa época, geralmente têm essa mensagem de valorizar a ingenuidade dos personagens diante de um mundo corroído pela corrupção, seja dos grandes empresários que teria levado à Grande Depressão, seja pelos políticos. Não coincidentemente, então, são justamente esses os primeiros vilões que o Superman combate nos quadrinhos: políticos ou pessoas que estavam ligadas ao mercado financeiro, punidos pela sua ganância, pelo seu egoísmo e pela não valorização do coletivo em detrimento do pessoal. Na trama do Mr. Smith Goes to Washington, a gente acompanha a vida de Jefferson Smith. Smith era um sujeito que vivia no interior dos Estados Unidos e era um jovem líder dos escoteiros e que inesperadamente é indicado para assumir a vaga no Senado dos Estados Unidos após a morte de um senador. Vale que um pequeno parênteses: nos Estados Unidos não há suplente de senador. Geralmente, quando morre um senador, o governador do estado de onde o senador veio indica um substituto que vai ficar no cargo até as próximas eleições legislativas, quando aí então o povo escolhe um novo senador. Deixando esse meu lado de professor de lado. O importante é que o Smith, o Jefferson Smith, ele é escolhido para esse cargo justamente por ser uma figura ingênua, ser visto como alguém facilmente manipulável. Tratava-se de um plano de políticos experientes do seu estado, especialmente o poderoso Jim Taylor e o senador veterano Joseph Payne. Ao chegar em Washington, o Smith fica deslumbrado com a capital, que encarna a história e os valores da democracia americana. Existe até uma passagem retratada mais uma vez no livro do professor Antônio Pedro Tota, Os Americanos, que ele descreve essa cena do filme da seguinte maneira: ao descer na Union Station, já se impressiona com a visão do Capitólio. O simplório Mr. Smith faz um tour de americanização. Num ônibus, vai admirando todos os edifícios, monumentos, estátuas à Casa Branca. Mas quando chega ao Memorial de Lincoln, fica paralisado. Sobe as escadas e tira o chapéu em sinal de respeito, como se estivesse entrando num templo. Olha para a monumental estátua em mármore e um garotinho ao lado começa a ler o discurso
de Gettysburg. Os olhos de Mr. Smith brilham de satisfação americanizada. No entanto, o que era um sonho se torna um pesadelo. O Mr. Smith acaba descobrindo os esquemas corruptos de Jim Taylor, um empresário lobista que tinha como plano aprovar um projeto de lei que favorecia os seus negócios. O projeto em questão seria responsável pela construção de uma barragem hidrelétrica que destruiria uma floresta onde o Sr. Smith desejava construir um acampamento para os jovens escoteiros. É nesse momento que ele começa a expor a corrupção política de Washington e vai ser reprimido duramente pelo Jim Taylor, manipulando a imprensa, acusando ele de práticas espúrias dentro da política. E é diante então dessa batalha aparentemente perdida que o Smith vai realizar um discurso de resistência no Senado, utilizando-se de uma prática bastante conhecida na política americana, a prática do filibuster, que é quando você começa a fazer um discurso interminável com vistas a desestimular os colegas a votar o projeto em prática. Agora, voltando ao filme, essa estratégia empregada pelo Sr. Smith acaba dando a ele uma vitória moral, quando o senador Joseph Payne acaba confessando seus crimes e admitindo a inocência do Sr. Smith. E nesse processo de amadurecimento do Sr. Smith, da perda de uma ingenuidade, mas sem abrir mão de seus valores, existe uma figura muito importante, que é a secretária do Sr. Smith, a Clarissa Saunders. É ela quem vai instruir o jovem senador nos caminhos de como combater os grandes e poderosos políticos corruptos. Uma forma que ele sugere é que ele mobilize movimentos formados por crianças, dado o seu background de escoteiro, para apoiar a sua causa de construção de um acampamento. E aqui novamente a gente vê o Frank Capra prestando a sua solidariedade ao New Deal. Diante de políticos inescrupulosos, você deve voltar para a população, para aqueles que são de fato afetados pela política. Com o apoio das crianças e da secretária, ele toma força para ficar lendo e relendo a Constituição por horas, incentivando então a derrota moral de seu antagonista, o Joseph Payne. Agora, tenta imaginar isso substituindo o Sr. Smith pelo Superman e a secretária Clarissa Saunders pela Lois Lane. Será que a Lois Lane vai ter então um papel de conduzir o Superman diante desse mundo afetado por políticos gananciosos, grandes empresários mal intencionados e super-heróis corrompidos? Porque a gente já sabe que na trama do filme, o Superman, o Clark Kent, o escoteiro americano, vindo do interior do país para a capital, vai chegar numa realidade onde super-heróis já existem e talvez tenham perdido a fé nos valores que os motivavam. O Superman, então, chega como sendo um homem ingênuo, instruído pela Lois Lane e, sem abrir mão dos seus valores, acaba defendendo o que é o correto diante de uma sociedade corrompida. Que pariu! Ou seja, eu tô muito empolgado, eu acho que faz muito sentido, é um retorno às raízes mesmo, 1938, 1939, que é a data de lançamento do Superman, e do Mr. Smith Goes to Washington, que tem tudo a ver com aquela época da Grande Depressão, do New Deal, do combate aos políticos corruptos e aos empresários mal intencionados, que tanto o Sr. Smith quanto o Superman, em sua origem, representavam a defesa de valores, uma retidão moral, porém imbuído de muito americanismo, na crença no credo americano da democracia e da liberdade. E é por isso que eu estou muito empolgado que eu trouxe aqui um react do trailer do James Gunn que acabou de lançar. Eu vou fazer isso aqui junto com vocês e assim nós encerramos esse vídeo. Caralho. Banhou, hein? Tá ela aí. Ele tem o cabelo mais enroladinho quando é o Clark, né? Ah, não! O Krypto. Eu tenho sentimentos misturados com o Krypto, mas beleza. Krypto. Home.
Take me home. Aí, criancinhas, é isso. Ó, o Luthor, o empresário malvadão. Superman. É isso, o espírito infantil que a gente estava falando aqui do Sr. Smith. Os heróis corrompidos. A Lois Lane. Shut up and take it, Mr. Gunn! É isso. É isso que eu esperava. É isso que eu esperava. Tem tudo esse lance assim. Deixa eu voltar aqui pro normal. Tem essa questão da inocência, da questão de voltar para os mais humildes, para os mais fracos, é de onde ele tira a sua força. Percebe com a questão do Krypto que, enfim... Eu não sei se eu gosto ou desgosto, mas acho que eu vou gostar, porque tem isso, né? O Superman não consegue vencer sozinho, ele precisa da ajuda de outras pessoas. Se contrapondo, então, a uma sociedade individualista e qualquer outra coisa do tipo, que está muito vinculada à essência do super-herói quando ele foi criado lá em 1938. Prevejo que algumas pessoas vão dizer que é woke, que o Superman ele tem que ser alguém invencível e tudo mais, mas isso é algo que sempre me atraiu no Superman. Ele é um personagem que ele tá muito overpowered, né? Ele tem muitos superpoderes. E o que faz com que haja história, haja desenvolvimento, é justamente o seu lado humano, né? Então, justamente essa moral, esses valores que ele possui, esse bom mocismo, esse lado escoteiro, aí o Sr. Smith de novo, que ele possui, faz com que ele não use todo o seu poder contra a humanidade, né? Faz com que ele use o seu poder em prol da humanidade. É isso que permite ter trama. Se ele fosse alguém que fosse despido de moral, ele seria um Homelander da vida, né? E aí a contraposição. O Superman e o Homelander, eles são antagônicos no sentido de que a moral deles é diferente, né? O Superman não é alguém que se corrompeu. Existe um quadrinho chamado Injustice, que ele é baseado num videogame, e tem muitas críticas a respeito do quadrinho, mas eu gosto justamente porque ele mostra isso, como seria o Superman com a moral corrompida, né? E a gente vê que ele é um sujeito que ele destrói a humanidade 3 vezes antes do café da manhã. Bom, mas é isso. Tô empolgado. E acho que tá aí explicado o que eu penso na relação entre os filmes do Capra, o surgimento do Superman em 1938, o New Deal, a Grande Depressão e a história dos Estados Unidos. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga. Nos vemos no próximo. See ya!